Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Jamile, sou da Bilu Biscuit, né? E eu tô aqui para dar dicas para vocês que estão iniciando no biscuit, certo? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Inicialmente, quando a gente começa no biscuit, a gente acha que a gente tem que comprar tudo que é referente a biscuit. E às vezes a gente não tem todo esse dinheiro para fazer esse tipo de investimento. E aí eu tô aqui para dar essa dica para vocês, porque eu não tive ninguém que me desse essa dica, então eu tô aqui para dar essa dica para vocês, para facilitar na questão do que investir, o que é necessário, certo? Claro que tudo é uma questão de experiência, com o tempo vocês vão se adaptar com alguns materiais, com algumas marcas específicas. Aqui no caso não é nenhuma verdade absoluta, eu tô passando a experiência que eu tive iniciando no biscuit pra vocês, certo? E aí se vocês se adaptarem, ótimo. Se não, vocês procuram o que seria ideal para cada uma, certo? Inicialmente eu queria mostrar pra vocês, né, a massa de biscuit. Eu indico inicialmente vocês comprarem a branca e a natural. Por quê? Tem cores que você consegue fazer com a natural, que você não consegue fazer com a branca. Então é importante você ter as duas. Eu me bati muito no início em relação a isso, porque eu achei que eu conseguiria fazer todas as cores com, tipo, a massa branca. E não foi bem assim, né? Por exemplo, se eu quiser tingir o vermelho, qual a massa que eu vou utilizar? Natural, né? Se eu botar na rosa, vai ficar rosa. Ou se eu botar na branca, o vermelho na tinta branca vai ficar rosa, então não vai ficar vermelho. Então o vermelho, o ideal é você utilizar na massa natural. O preto também é a mesma coisa. As cores mais intensas, que você queira ser mais intensas, você utiliza na natural e coloca um pouco de branco, exceto o preto e o vermelho, certo? Quais as tintas que eu utilizo para atingir massa? Inicialmente, quando eu comecei no biscuit, eu utilizava muito essas tintas daqui da Acrylex. Me ajudou muito, mas assim, eu sou muito desastrada, então não dá. Hoje eu uso, mas eu uso muito pouco. Eu derrubava, manchava tudo e tal, então eu queria muita praticidade e que não estragasse, tipo, a mesa, as coisas, os tecidos, minhas roupas. Então, eu comecei a utilizar a tinta óleo. Por quê? A tinta óleo eu coloco só um pouquinho e ela já atinge minha massa. Então, e não faz muita sujeira. Pra mim que sou muito desastrada, me ajudou muito a tinta óleo. Eu já vi que o pessoal tem utilizado bastante também os pozinhos, tem pozinho da Saramanil, tem do Emerson. E eu acho bacana. Ainda não tive a oportunidade de usar, mas quero experimentar também. Outra coisa que eu utilizo e que eu indico para quem tá iniciando são os cortadores. Todos? Não, geralmente quando a gente inicia biscuit, a gente faz mais lembrancinha e vela. E em alguns momentos topo de bolo, né? Dependendo do que você vai focar no início e tal. Então eu indico esses dois cortadores aqui da Blue Star, certo? Serve para fazer detalhes, base, os meus já estão até bem velhinhos, mas eu gosto muito da linha da Blue Star, que eu indico para vocês. Outro cortador também que eu indico é esse aqui de números. Para fazer vela ajuda bastante. Às vezes a gente não tem, né? No início a gente não tem daquele jeito para fazer número, às vezes o número sai todo troncho. E esses cortadores ajudam bastante. Então, cortadores de números para vela, para topo de bolo, eu super indico. Outra coisa que eu indico para vocês também são os rolinhos. Os rolinhos, tanto com textura, pode ter um com textura e o outro lisinho. Esse lisinho é bom para você abrir massa, para fazer número, para fazer roupinha, entre outras coisas. Se você não tiver condições o meu quebrou, né, de comprar o rolinho em si, você pode ir na casa de material de construção, pedir para cortar do tamanho que você quer, compra tipo meio metro. É bom que você não tenha uma opção só em casa.
e deixa guardado. É bem mais econômico também, certo? Então tem essas duas opções. Cola. A cola que eu utilizo para biscuit é essa aqui, para colar os biscuits. Colar na base, né? Topo de bolo, tal, base acrílica, eu utilizo essas duas. Não tenho do que reclamar, gosto das duas. Essa daqui também tem da Tec Bond, a marca Tec Bond também é muito boa. Nunca mais achei, mas é muito boa. Pra pintar os olhinhos. Inicialmente, quando eu comecei no biscuit, eu fazia os olhinhos com essas tintas, certo? Essa daqui é ideal para você pintar biscuit, fazer olhinhos. Tinta PVA, tem a fosca e tem a com brilho. Aí fica a seu critério, né? O que você gosta mais. Então você pode estar utilizando para pintura de biscuit, fazer olhinhos essa daqui. Hoje eu não utilizo mais tinta para fazer os olhinhos porque eu uso muito os olhinhos adesivos. Vou mostrar para vocês. Hoje eu já consigo fazer esse investimento. Mas para quem tá começando, pintar os olhinhos, essas tintas aqui. Aqui os olhinhos adesivos é o que eu uso para colocar nos topos e nas lembrancinhas. E eu gasto muito menos tempo. E saem todos iguaizinhos. Os cílios eu faço com essa canetinha permanente da Acrylex também. Tem de várias marcas. Canetinha permanente, a ponta dela é fininha e tem um lado com a ponta grossa também, mas tem umas que é só fina, né, que vocês podem estar utilizando também. As estecas principais, que eu tenho várias, aqui ó, tenho novas, velhas, brancas, amarelas, azuis, transparentes, tenho várias. Mas as que eu mais uso é essa aqui, a faquinha, já tá tudo tão velhinho. Marcador de boca, tem uma pontinha aqui que dá pra fazer detalhes também. Gravatinha, que eu faço os detalhes dos cabelos. E o pinta-bolinha, que pra quem vai começar fazendo os olhinhos, esse daqui ajuda bastante também, né? Tanto pra fazer os olhos, quanto pra fazer o detalhe dos olhos. Eu uso esse pincelzinho também pra fazer, o sombreamento, pra fazer blush. Ele já tá até velhinho também, já tá até saindo aqui. Mas ajuda muito pra fazer sombreamento, blush, sombreamento nas roupinhas, nas velas. Super indico você ter um desses. Em casa de R$1,99, R$3,99, você consegue achar pincel de maquiagem. Esse aqui é o pincel modelador. Tem uma imensa coleção de pincéis modeladores, né? Tem vários, eu já vi vários. Mas o que eu mais uso é esse aqui, certo? Tem um que parece que é outro material aqui, mas o que eu mais uso é esse aqui. Pincel modelador, certo? Fazer acabamento, ele é ótimo. Ótimo, tenho vontade de ter a coleção toda, mas esse daqui me atende bastante e é o que eu tenho usado no momento. Esse daqui já é meu terceiro. É importante ter uma tesoura específica, né, para as massas, para cortar as massas de biscuit, e uma balança. Gente, isso aqui é muito bom para quem tá iniciando. É muito bom você ter uma balança, certo? Porque às vezes você não consegue no olhômetro tirar tudo do mesmo tamanho. E com a balança não, você vai pesar, vai tirar as massas já tudo no peso certinho, vai ficar tudo do mesmo tamanho. Então isso aqui ajuda bastante.